Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do RHF Talk. Eu sou Renata Freires. Eu sou Elis. E hoje com duas convidadas muito especiais, Liliane de Pissarras e Heloísa de Londrina, são franqueadas RHF. E o tema do episódio de hoje é maternidade e carreira. Elas vão trazer a história delas de superação, como que o empreendedorismo chegou na vida delas e também contando, né, como que elas dividem esse tempo de maternidade, trabalho, casa, enfim. Tenho certeza que vocês vão se inspirar e vão gostar muito. Meninas, obrigada por aceitar o convite, bem-vindas. Obrigada. E nos conte, né? Vamos lá, Liliane, como que a RHF chegou na sua vida? Quem é a Liliane? Quem é a Liliane? Quem é a Liliane? Tem filhos? Tá. Bom, eu sou a Liliane, tenho 44 anos e eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho o Luiz Felipe, de 24 anos, que já é pai, já tem a família dele, já sou avó. E tenho o Pedro, que tem 8 anos. A RHF chegou na minha vida depois de 7 anos, dedicado 100% à maternidade. E chegou um momento em que o meu marido saiu, a empresa que ele trabalhava fechou, e a gente começou a buscar algo para empreender, né? E aí eu queria alguma coisa, ele falou, então vai buscar alguma coisa que você queira, e depois ele ia se virar buscando alguma coisa para ele. Então você ficou 7 anos fora do mercado de trabalho. Totalmente. Totalmente não, porque Sim. quem trabalhou em RH sempre tem alguém pedindo algum favor. Você já era de RH? Já era de Sim. RH. Desde 2000 eu trabalho com RH. E o que você fazia na área? Era um RH bem generalista. Legal. Né? Então, mas a minha paixão enquanto CLT era rescisão de contrato e reclamatória trabalhista. Nossa! Era Diferente, hein? Diferente. Bem Foco. diferente. Então, a penúltima empresa que eu trabalhei, eu viajava o Brasil todo fazendo rescisão. Todo mundo que era demitido era uma multinacional, eu fazia a parte de rescisão e era preposto de reclamatória trabalhista. Então, fui para vários estados fazendo essa parte. Entendi. Né? Mas também já tinha atuado com recrutamento e seleção, folha de pagamento, gestão de benefício, né? Tudo isso. E aí, quando o Pedro nasceu, eu dei uma parada para cuidar dele. Né? Sim. Fiquei 7 anos dedicado a ele. Fiz alguns trabalhos ali, mas de forma bem pontual, mas 100% no foco do Pedro. E aí, nessa de buscar alguma coisa para trabalhar e tal, para empreender, porque o Pedro, a gente entendeu que ele já estava no momento que ele conseguiria, né, ter uma certa autonomia, eu estava buscando uma franquia. O Pedro não foi programado. Não. O Pedro é uma história à parte. Eu já tinha o Luiz Felipe, ele tinha 16 anos, e eu já estava, né, casada, mas não pretendia mais ter filho. E me peguei grávida, né? Eu sempre falo que o Pedro não foi planejado por mim, mas Deus sabia que eu precisava dele, né? Então, o Pedro chegou, assim, de surpresa, realmente, na nossa vida. E quando ele nasceu, 3 dias depois, que foi no dia da minha alta, o médico disse que ele tinha síndrome de Down. Na verdade, entrou meu marido e a minha obstetra na sala, os dois chorando. Eu falei, meu Deus, ele não vai querer pagar a médica agora. Não vai querer pagar a médica. Aí, eles pediram para eu sentar, o bercinho do Pedro na frente, a gente sentou. E o meu marido falou assim, o Pedro, ele é especial, mas não só porque é nosso filho, né? Ele tem síndrome de Down. E aí eu vinha de várias perdas, né? Minha sobrinha tinha falecido num acidente de moto, a minha mãe estava com um diagnóstico de câncer em estágio terminal, o médico já tinha dado 3 meses para ela. E o Pedro tinha uma possibilidade de nascer com uma cardiopatia bem séria, tanto que na hora do parto teve uma UTI preparada para o nascimento dele. E quando eu olhei aquela criança de quase 4 quilos, lindo, gordo, corado, e a médica falou que ele tinha síndrome de Down. Eu falei, e daí? Eu falei, ele é uma vida. Eu falei, é uma vida que tá chegando. A gente tá vendo tantas, né, perdas. E eu venho de uma família grande. Eu tenho 5 irmãos e 13 sobrinhos. Então, assim, eu fui premiada. Só eu.
tenho um Pedro na minha vida, né? E a médica, quando ela viu que eu aceitei muito bem, ela falou assim, se você não quiser, eu quero. Eu falei, não mandei me dar. Agora é meu, né? Agora é meu. E no mesmo dia ali, antes da gente sair do hospital, meu marido já fez uma mensagem e passou nos 2 grupos de família, tanto da minha quanto da dele, informando que o Pedro tinha nascido, que era uma criança super saudável e que ele tinha síndrome de Down. Então, para que todo mundo já soubesse, em momento algum a gente escondeu o diagnóstico ou tentou mascarar, a gente aceitou muito bem desde o início, né? Que bom. Do Pedro, Que assim. bom. E aí a gente foi tocando, né? Eu não sabia o que era síndrome de Down, não tinha nenhuma informação. Eu achava assim, todo dia eu vou ter que mostrar essa caneca e falar para ele, Pedro, isso é uma caneca. E não era assim, né? Então ele aprende as coisas muito rápido, assim, tem uma inteligência Ele é lindo, né? Eu sou fã. É que eu acho que, assim, às vezes as pessoas falam, mas eles são mais inteligentes do que a gente imagina. Eu falo, não é, que a gente espera pouco deles. Sim. Então, quando eles realizam alguma coisa e entregam, a gente fala, nossa, mas não é que eles são inteligentes. Não, eles são. Eles só precisam que a gente acredite neles, né? Então, assim, o Pedro foi a nossa cerejinha do bolo, assim, ele é maravilhoso. E aí, 7 anos dedicado a terapias, desde o primeiro mês ele fez fono, físio, com 7 meses ele entrou para hidroterapia, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogia. Então foram 7 anos totalmente dedicados. Aí eu fui atrás de aprender como estimular, né? Em casa, a nossa casa virou uma brinquedoteca, realmente, assim, a gente tinha tudo quanto é tipo de brinquedo. Eu fazia muito artesanato, coisa que eu nunca fiz na vida. Quando ele nasceu, eu comecei a fazer muito brinquedinho, assim. E aí meu marido, né, teve essa situação da empresa que acabou fechando as portas e ele falou, o que a gente vai fazer da vida, né? Aí eu falei, vou procurar. Num final de semana, eu procurando, eu vi o Marcelo num podcast. Sim. E falando da RHF. E eu falei, poxa, um ex-militar falando tão bem de uma empresa, eu vou ver o que é isso, né? Aí fui pesquisar, me apaixonei. E mandei uma mensagem na segunda, a Keren me respondeu. E aí eu falei, opa, vai dar certo. Na segunda ela me respondeu, eu falei, olha, eu tô vendendo um apartamento e eu vou comprar, né, assim que sair, tá para assinar essa semana. Que meu marido falou assim, então você quer empreender? Você tem esse imóvel, já que eu, né, saí da empresa, se vira com ele, né? Sim. Eu falei, então tá, então vou vender, vou investir em alguma coisa. E aí, não vendi o imóvel. Achei que ia conseguir na quinta-feira e tal. Nada. Aí a Kelly me mandou mensagem, e aí, vai fechar e tal. Eu falei, Kelly, não vendi o apartamento. Na sexta, quando eu voltei da terapia, meu marido falou, recebi uma proposta de emprego daquela agência, né, daquela empresa que você ia comprar. E como que tá? Você não vai mais comprar? Eu falei, não saiu o dinheiro. Ele falou, eu te empresto. Aí ele me deu o dinheiro, eu já falei, Kelly, tá aqui, tá tudo certo e tal. Mandei o Pix, paguei tudo certo e no sábado foi a convenção, né? Isso eu lembro. Assinei na sexta, acho que foi às 18 horas. Ela chamou, ela falou assim, vendi uma franquia agora. Dá pra ela ir na convenção? Eu falei, dá, com certeza. E a gente se conheceu na convenção. E aí, assim, eu assinei na sexta, então foi uma semana pra eu decidir, comprar e tudo. Sem treinamento, sem nada, né? Já foi conhecer. Caiu. E o que me chamou muita atenção, que eu voltei falando e eu tive a certeza que eu tinha feito a coisa certa, foi porque quando eu retornei, eu falei pro meu marido, a gente tava numa convenção com várias pessoas e eu não vi ninguém falando mal da franquia. Eu falei, porque normalmente quando você vai em festa de empresa, alguma coisa assim, sempre tem uns bochichos no banheiro, sempre tem você pega alguma coisa. Sim. Eu falei, não tinha ninguém falando mal da franquia. Ele falou, legal, né? Então tá. E eu tava em processo de mudança, né? Até então eu morava em Araucária, e aí a gente tava mudando para Pissarras. Então foi tudo meio... Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas foi muito bom, assim. Você tá completando 1 ano e... Fiz 1 ano e 6 meses. 6 meses. Já de RHF. Tá vendo? O tempo passa, hein? E como que está hoje? Hoje tá bem. Que bom. Claro, né? A gente, assim, sempre tem pontos a melhorar, né? A gente busca isso o tempo todo. Mas, assim, na verdade, eu acho que a trajetória minha com a RHF, ela sempre foi boa. Tem os altos e baixos, mas, assim, meu primeiro negócio foi com uma empresa com 25 vagas. Eu não tinha nem terminado ainda a minha jornada empreendedora, né? Então, de integração, né?
tinha uma aula, digamos, né, ainda. E aí, essa empresa entrou em contato comigo e falou, olha, estou precisando contratar, eram várias vagas internas e externas. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, estava com visita em casa e era ali finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e eu estava com viagem para São Paulo. Eu falei, eu vou ter que viajar, mas ficar trabalhando, né? E aí foi. E aí eu consegui entregar 7, aí eles pediram para esperar, que estavam com mudança no RH, mas aí meu primeiro faturamento já foi ali perto dos 6, 7 mil ali do primeiro mês, né? Sim. E aí eu já comecei, não parei mais. Sempre tive vaga, sempre tive demanda o tempo todo. Assim, teve meses mais baixos e agora a gente está numa crescente, né? Então agora eu já tenho uma CLT que fica comigo no escritório, a gente tem uma sede própria. Tem a minha, daí em maio de 2024, a minha sobrinha entrou como sócia, e aí ela faz a parte comercial, e aí nós temos também uma assistente comercial que fica em São Paulo. Então, fixos são essas, e aí nós temos o nosso quadro de recrutadora freelance, que é espalhado. E migrou para uma nacional, né? Migrei para uma Esse nacional. ano, né? Foi em dezembro. Ah, dezembro. Finalzinho Dezembro, do ano. virei nacional. Que legal. Agora a gente atende todo mundo. Vamos falar um pouco mais como você divide esse tempo, né? Entre o Pedro, o trabalho, consegue dar conta de toda essa demanda. Mas muito legal. A gente consegue. Às vezes, né? Às vezes com dificuldade ali na correria, mas a gente consegue. Sim. Muito inspiradora, muito legal. Fico muito feliz que tudo isso aconteceu dessa forma para você, porque realmente é o intuito quando a gente vende uma franquia. Gostaríamos muito, né, que todos acontecessem tão rápido dessa forma. E estamos trabalhando muito para isso. Sim. E falando nessa questão da maternidade, né? Quando eu conversei com a Kelly, justamente foi nisso. Ela falou, e por que você quer adquirir uma franquia? Né? Aí eu falei, olha, eu tenho um filho pequeno que demanda bastante atenção e eu quero ter uma fonte de renda. Que eu fiquei 7 anos em casa, 7 anos na dependência do meu marido, né? Não deixava faltar nada, mas eu não tive renda, eu não contribuía com nada. E aí ela falou, eu também tenho um filho autista, né? Contou a história dela. E aí eu falei, então a gente tá indo morar na praia, né? Qualidade de vida, mas né, a gente não vive só de mar, né? Ela faz inveja pra gente com as fotos lá. Olha o meu quintal. O quintal é o mar. Mas a gente precisa, né? É diferente de você ir pra passear, né? Você precisa se bancar lá. E aí foi nesse intuito de eu conseguir ter esse tempo de qualidade com ele e também ter a renda, né? Sim. Então, a gente tem... Isso é um conforto sem explicação, né? Você poder dar esse suporte para os filhos e ainda assim contribuir, né, com a operação da casa e ter o seu dinheiro, fazer suas coisas. Porque a mulher gosta disso também, né? Gosta. Poder ter essa independência. Se sentir útil também. Sim, isso é importante. E você, Heloísa? Eu sou Heloísa, mãe da Isis, esposa do Rafael. Já morei em vários estados brasileiros e esse foi um dos motivos para hoje eu estar fazendo parte da RHF. Por conta do trabalho dele? Por conta do trabalho dele, muitas mudanças. Eu venho de uma família muito simples, eu sou a caçula de 7 irmãos. Então, eu sempre cresci assim, eu saí da roça quando eu tinha 6 anos de idade. Então, na minha casa não faltava nada, mas era muito escasso. Então, eu não tinha sonho de ser mãe ou casar muito cedo, mas eu tinha muito essa parte de ser independente, porque eu perdi minha mãe com 14 anos de idade. Então, eu queria cedo, assim, ser alguém, né? Crescer profissionalmente, fazer faculdade, vontade. E aí, em 2017, quando nós fomos morar em Fortaleza, eu comecei, assim, mergulhar mesmo em autoconhecimento. Eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, então eu comecei a fazer terapias, vivências, tudo eu me metia, sabe? Tomava ayahuasca, participava, fazia reiki, yoga, participava de tudo. Sim. E aí eu tive a visão de que o meu propósito era trabalhar com pessoas, fazer gestão, trabalhar com desenvolvimento pessoal, liderança. E aí eu escrevi uma carta para Deus que... Ela se concretizou em 2024, eu escrevi tudo nessa carta, eu coloquei, eu quero trabalhar online, porque meu marido muda muito de cidade, não consigo me enraizar em empresa nenhuma.
Então eu preciso disso, preciso que seja online, que eu possa levar em qualquer lugar, mas não era uma coisa assim, eu não queria dinheiro, mas eu queria algo que tivesse propósito e que tivesse... Te preenchesse, né? Que me preenchesse e tivesse ligação com a minha essência, assim, Sim. sabe? E aí, em 2024, a RHF, ela foi a materialização do que eu pedi em 2017. Que legal. Então, em 2017, como as coisas não caem muito do céu, eu fui fazer uma MBA em Gestão e Planejamento Estratégico de Pessoas e eu consigo usar ele agora na RHF. Que legal. Muito E aonde que a RHF apareceu pra você? Em Londrina, Uhum. eu falo que nada foi por acaso, eu queria muito ter uma vida profissional. Sim. Mas a minha vida profissional só aconteceu quando eu me dediquei à maternidade e a prosperar dentro da minha casa, sabe? Então, como eu não queria casar muito cedo e ter filhos, Deus foi me levando para outros caminhos para eu chegar até Londrina e conhecer a Fran naquela brinquedoteca, né? Eu entro naquela brinquedoteca super frustrada da vida, falando assim para Deus, eu não aguento mais essa vida, eu quero me sentir útil, quero ter uma utilidade, porque só ser mãe não está me preenchendo. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 1 ano e 11 meses. Pequenininha. Claro que quando a gente planejou ter a Isis, a gente queria ter algo onde eu pudesse dar atenção para ela, Sim, né? Eu não sim. queria ser CLT, porque chegar atrasada no trabalho já me frustrava, assim. Imagina pedir para chefe para sair, para acolher a criança quando ela tá com uma virose, né? Porque quando Além entra na escola... da frustração, você fica tenso, né? Fica Você fala, vou tenso, pedir, né? já vou ser demitida. vou ser demitida. Vou ser demitida, advertência, cara feia, Aí isso? eu falava pro meu marido, não adianta procurar CLT. Então eu procurava, assim, conversava com muitas pessoas, pra ver se eu tinha algum insight. Fui atrás de velas pra fazer. Trabalhei um tempo com terapias holísticas, né? Só que quando eu engravidei no 5º mês de gestação, eu entrei numa crise existencial e tudo que eu gostava antes já não fazia mais sentido. Eu precisava de algo muito prático, planejado, estabelecido, testado no mercado, sabe? Que é a RHF, né? Sim. E aí eu entro naquela brinquedoteca frustrada, assim, começo a conversar com uma pessoa que tava lá que era A Fran. E aí eu, muito comunicativa, ela também, eu começo a perguntar pra ela, o que você faz da vida e tal, né? Ela morava no meu prédio. E aí ela fala, eu trabalho com assessoria jurídica e tal. Aí eu conto sobre a minha vida, né? Falo, meu marido mudou muito de cidade, provavelmente a gente vai mudar novamente. Eu preciso de algo online. E aí ela me pergunta, o que você faz da vida e tal? O que você é formada, desculpa. Eu falo que eu sou formada em administração, que eu tenho MBA em gestão e planejamento estratégico de pessoas. Aí ela fala assim, mas tem RHF. Aí eu falo, mas funciona mesmo? Porque eu já vou ensinar em algum lugar. Ela fala assim, funciona. Aí eu faço várias perguntas para ela, né, sobre faturamento. Por que ela desistiu da RHF? Aí ela falou para mim que ela gosta mais da parte de direito, da assessoria jurídica, a filha dela tá virando mocinha, então ela não consegue conciliar 2 empresas mais uma criança que tá crescendo, né? A Fran tem uma história muito bonita com a gente e é uma grande amiga hoje. Eu tive uma proximidade muito grande, eu especialmente, ele um pouco menos. Então a gente conversava muito sobre filhos e tal, e quando ela estava tomando a decisão de não continuar, que a Fran, eu nunca esqueço essa frase dela, Renata, eu vou na padaria, eu volto com vaga. E realmente, ela falava isso pra mim. Ela acha, assim, ela nunca teve problema desde que ela entrou. Mas ela falou, eu repensei muito a minha carreira, hoje eu quero dar mais atenção para minha filha. E aí, realmente, as 2 coisas eu não consigo. E ela acabou indo, a família dela do direito, né? E ela acabou voltando para a área. E foi ótimo, porque ela saiu de Londrina e eu tô em Londrina. E você entrou. E, nossa, foi maravilhoso, assim, né? E quando eu fui decidir ter a RHF, né? Eu conversava com várias pessoas e só tinha a Fran mesmo, que falou que daria certo. E aí eu conversava com várias pessoas e daí todo mundo falava, você vai perder dinheiro, não sei o quê. Do seu ciclo, né? Do meu ciclo familiar, né? Não familiar, amigos, não incentivar. Incentivar. Não tinha incentivo de ninguém. Aí eu fui fazer minha oração novamente, né? Pedir pra Deus. E aí eu ajoelho lá, começo a conversar com Deus e ele fala assim, mas eu não vou decidir por você. Eu já te dei tudo que você me pediu naquela carta em 2017. Agora é com você. Você vai ter que decidir sozinha. E eu falo, não. Ou eu fico reclamando da vida que eu tenho,
né? Que é essa dependência do marido, de não ter uma profissão, de não ter o teu dinheiro, que eu queria muito ser independente, né? E ajudar em casa também, porque eu não nasci pra ser sombra de ninguém, eu nasci pra andar junto, assim, pra Sim. contribuir. Eu não me achava útil, assim, dentro de casa, né? O meu marido sustentava tudo e eu queria poder pagar uma janta pra ele, poder dar um presente, eu não tinha essa possibilidade. Eu falei, não, ou eu tomo coragem e vou com medo mesmo, porque eu quero que a minha filha olhe pra mim e veja eu como referência e não culpar ela pela minha infelicidade. Então eu tenho que meter a cara e fazer acontecer. E aí eu fui. Falei pra Kelly assim, Kelly, eu vou assinar o contrato, mas eu preciso de 15 dias pra fazer a adaptação da minha filha da escola. Sim. Aí fui, procurei a primeira escola, não deu certo, deu tudo errado. Ela não gostou, não se adaptou. Aí eu fui buscar a outra, fiz a adaptação dela, e aí comecei o meu treinamento, né? E eu entrei na RHF assim, eu vou ter um trabalho agora, eu vou estar com o meu propósito, e eu só vou ter clientes daqui 6 meses. Falava assim, né? Só que as coisas foram acontecendo, assim, eu tinha 4 horas para me dedicar à franquia no início, então a minha filha entrava às 1h30 da tarde na escola, saía às 5h30, eu sentava na cadeira e só saía quando eu batia a minha meta. Eu tinha uma meta, eu vou entrar em contato com 20 clientes por dia, Sim. e só saio daqui quando bater minha meta. E aí, com 12 dias de prospecção, eu já tinha vários clientes, com candidatos trabalhando dentro da empresa, e com 6 meses de franquia, eu recebo todo o retorno do investimento. Então, Olha que deu maravilha. Que super é a certo. disciplina, né? A disciplina, a Disciplina. determinação, e Sim. você ir com medo mesmo, sabe? Muitas pessoas me desmotivaram, inclusive a psicóloga na época que eu fazia terapia. Ela falou assim, mas você é insegura, você... Meu Deus. Elis, é contigo. Você se vê conversando com o presidente, com o diretor? Eu falei, não me vejo mesmo. Mas também nunca mais fui atrás dela, né? Não bom. vá, não vá. Tem outro. Gente, psicólogo é muito bom, tá? Não vá atrás dela. Sim, Não vá ajuda atrás, muito. não vá atrás dela. É que a gente tem que saber filtrar também o que Claro, elas falam, sim. né? Claro. E aí eu falei, não, tem que decidir, vou meter a cara e vou fazer acontecer como uma dominante, né? Isso é muito bom. Eu lembro quando a gente se conheceu, você falou assim, Renata, você acredita que não sei se era o primeiro cliente, que era uma vizinha, mas foi coincidência. Foi ela até hoje, minha cliente até Ó, hoje. que coisa boa. Inclusive, ela é psicóloga. Ela tá falou vendo? assim, então eu tô com várias vagas aqui, eu não tô nem acreditando, porque eu não tinha me planejado para Uhum. ser tão rápido, né? Eu falei, que bom, é assim, vamos trabalhar, Não, eu vamos fazer tive, acontecer. acho que no 4º mês eu tava com mais de 100 vagas. Só que, claro, no começo a gente erra, eu tava de mudança pra Curitiba, mais uma vez tava me mudando. Eu falo que eu fui pra Londrina por um motivo, pra conhecer a Fran, e Aham. ter a minha franquia lá. Olha só. E eu não saio de lá. Tô aqui, mas tô lá. E foi muito bacana, nossa. Eu lembro. E eu fiquei bastante feliz, assim, porque você se reencontrou, né? Você hoje pode falar que fazer tudo aquilo Foi que você tinha pensado, um Assim, renascimento. renascimento mesmo, porque quando a minha filha nasceu, eu entrei, assim, numa depressão, assim, né? Eu tinha tudo dentro de casa. Eu tinha um marido legal, tinha um marido que me amava, eu morava num lugar lindo, maravilhoso, num apartamento, né, que tinha tudo. Morava numa cidade legal. Tinha minha filha forte, saudável, dormia a noite inteira, não tinha esse problema Que coisa boa. não tinha esse problema, não tive um parto prematuro, que os médicos ficavam falando que eu ia ter um parto prematuro, e eu morava numa cidade que não tinha hospital, e Então você tinha tudo. eu tinha tudo, mas eu não me sentia feliz, porque, assim, a vida, eu vejo a vida, a roda da vida, sabe? Cada caixinha, eu vejo a vida como várias caixinhas, e cada área da vida, ela precisa ser olhada. Sim. E a área profissional, ela não estava sendo olhada. Eu tinha saúde, tinha um marido, tinha uma família, o meu marido era um provedor da casa, eu morava num lugar legal, tinha carro, viajava, mas faltava algo. E eu me sentia muito infeliz nessa parte, porque eu me sentia culpada. Tinha tudo, daí as pessoas me julgavam, dizendo, você não precisa trabalhar, pegar ônibus, teu marido te dá tudo, o que você tá reclamando, né? Mas faltava essa parte profissional minha mesmo. E daí eu falava assim, a minha filha, ela me moveu. Eu falo assim que antes eu queria muito uma vida profissional, mas eu não acreditava em mim mesma. E a minha filha, ela fez eu acreditar em mim, confiar Sim. em Deus, que tudo ia dar certo, sabe? E é isso que me fez ter a RHF, né? Eu também vejo a vida assim.
né? Às vezes você tem conforto, você tem filhos saudáveis, que, né, tá tudo bem, tem saúde, estão lá, tá todo mundo, mas você tá infeliz no casamento. Uhum. Não tem como você ser plena. Então você tem que buscar O equilíbrio. o equilíbrio. Claro, mas você tem um casamento saudável, um marido, né, que você tá super bem, mas isso não quer dizer que ninguém tem problema, Não, né? e outra, as mães, mães que, donas de casa, as mães, se elas gostam disso, tudo bem, Sim. não tem problema. Tem uma irmã minha que ela gosta de estar em casa e tá tudo bem. Mas eu não sou assim. Você não sentia. Eu não fui criada pra ser assim, eu fui criada pra trabalhar desde cedo, pra conquistar, ter as minhas próprias conquistas, sabe? Era isso que tava me faltando, objetivo. E- É por isso que falta empatia, né? A gente precisa ter empatia. O que é legal pra mim não é pra você, não é pra Elis, não é pra Liliane, né? E quando eu tentava ser, por exemplo, que meu marido, ele falava assim, você tem que ser youtuber. você tem, né, você tem que estar lá. Vamos pro TikTok. Você tem talento. Vamos pro TikTok. Ele falava assim, você tem talento. Daí eu ia lá, tentava fazer sites, ele falava assim, nossa, ficou muito legal. Ele me incentivava nessa parte. Sim. Mas eu não tinha visão que aquilo ali daria certo, porque não estava conectada comigo. Eu fazia aquilo ali, mas eu fazia com muita dificuldade. Sim. E aí, quando eu fui pra RHF, eu, com 2 vagas fechadas, assim, vários clientes no começo, falei, nossa, mas eu faço isso com tanta facilidade? Era como se eu tivesse nascido já para aquilo e soubesse fazer desde o início. É Assim. que quando a gente Que faz o legal. que gosta, mesmo nas dificuldades, né? Mesmo É leve. é leve. É Hoje eu leve. falei para uma franqueada que eu tive uma reunião, que como empresária, eu já construí o meu castelo e desconstruí várias vezes. Uhum. Elis também. Quantas vezes a gente fala assim, não, para tudo, vamos voltar. Não tá bom isso daqui. Mas não é um peso para nós ir para o escritório, trabalhar, mesmo quando não é um dia muito bom. E você tem constância, você é resiliente, porque você tem uma visão a longo prazo daquilo, Exato. sabe? E aí você tem. Sempre que eu vou conhecer alguém antes de entrar na franquia, eu falo: você tem que gostar de pessoas. Eu tenho uma amiga, ela trabalha com turismo, ela falou: a área de turismo hoje está muito difícil. Porque as pessoas buscam preço, eu concorro hoje com a internet, né? Então, poucas pessoas como você, eu gosto do trabalho dela, porque ela sabe de tudo que eu e meu esposo gostamos. Então, quando ela vai montar uma viagem pra gente, ela olha o detalhe, ela prepara, ela marca. Ela faz reserva, é muito legal, mas nem todo mundo gosta. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que até terapia, né? Programar uma eu viagem. só gosto de ir. Olha lá, eu também. vou de olhos fechados, Eu meu marido também. resolve tudo. Então, ela veio conhecer a franquia. Aí apresentei para ela, para o esposo, tudo. Aí passou uns 3 dias, ela me mandou um áudio. Rê, seja sincera comigo. O que você acha, tal? Eu falei para ela assim. Aí eu mandei um áudio. Eu falei assim, primeiro de tudo, você precisa gostar de trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas tem subjetividade, como diz a Elis. Não é caixinha. Não é uma é. caixinha de surpresa, não é receita de bolo e é. Então a gente se frustra, a gente se chateia, às vezes com A o gente fica comportamento, bravo. né? Daí, passa. e o que eu mais falei para ela é você ter paciência para passar pelo processo, porque você vai ter que começar o processo de montar sua carteira de clientes e tudo mais. E eu posso te garantir que eu vou te dar o suporte que você precisar. É isso. Então, pensa bem, né? E aí ela tá lá pensando. Porque tem que realmente gostar de gente. Por isso que o nosso slogan é o nosso negócio é gente, porque tem que gostar. E se realizar. E a gente aprende tanto, né? Conversando com vários tipos de pessoas, tem acesso a várias histórias, assim, a gente vai crescendo também, né? Com certeza, todos os dias. Eu aprendo com vocês todos os dias, eu aprendo com o meu time todos os dias, né? Então Todo dia. Todo dia. Eu até falei, eu não me lembro se eu falei no podcast, eu falei pra alguém que uma vez eu fui atender um franqueado, psicólogo, mas anos de experiência. Pensa naquele cara generalista, bagagem. Eu falei assim, eu vou atender ele, quem sou eu na fila do pão pra falar com essa pessoa, meu Deus do céu. E eu lembro que eu falei pra ele isso. Falei, nossa, eu tô me sentindo até assim, porque quem sou eu? Ele não fale isso, porque eu vou aprender muito com você e você vai aprender muito comigo, é verdade. O José Carlos,
da Bahia. Lembra dele? Lembro. O José lembro. Carlos, nunca esqueço dele. E realmente, ele teve coisas que eu meninota, né? Porque eu entrei na RHF com 23 anos. Falei assim, meu Deus do céu, e você atende um gerente de RH e tal. E no fim, realmente, teve uma troca tão legal, né? Importante a gente não Até porque, subjugar também. às vezes, a pessoa tem uma trajetória toda CLT, né? E ela vem do mercado, vou empreender e vou ter uma consultoria. O nosso lado é muito diferente, né? Do total. lado da... Quando você trabalha no RH de uma empresa e tal. Então, muitas coisas... Eu já dei treinamento para o franqueado, muitas coisas eu falar para ele, eu falei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, que tinha que ser assim, né? A gente tem que fazer coisas diferentes ali. Sei lá, não pode passar os candidatos com dados pessoais, né? Porque senão tem empresas ok, que vai respeitar o nosso trabalho e vai vir, e tem aquela empresa que vai engavetar o nosso currículo lá e vai falar, não gostei de ninguém, e depois contrata nosso candidato. Então, são detalhezinhos que a gente tem que estar atento. E quem trabalha no lado corporativo não tem esse olhar, né? Não... E em contrapartida, o que a gente traz de bagagem é uma somatória, né? Eu que vim de CLT, então, desde 2000, trabalhando dentro de empresa, então a gente acaba também trazendo muita coisa, porque se a gente fosse só do recrutamento e seleção, algumas coisas quando o cliente vai querer fazer e você não tem esse conhecimento ali, tanto de DP, de legislação e tal, você acaba concordando. E às vezes não, você já fala para o cliente, olha, dessa forma tá errado. Eu quero deixar a pessoa em teste aqui. Não, gente, teste não existe, né? Eu vou deixar sem registro. Olha, você está correndo esse risco, aquele risco. Então, a gente consegue ter também esse suporte. Claro que a franquia, né, também a gente tem essa abertura de mandar mensagem, olha... Tô com um cliente querendo fazer isso e isso. E também é um dos pontos que a gente sempre enaltece quando fala da RHF, é isso. O retorno que a gente tem dos chamados que a gente faz, com uma equipe tão pequena para tantos franqueados, é fora de série. Então, assim, todas as dúvidas que a gente tem com o cliente, a gente antes de... Opa, tô na dúvida, deixa eu falar com a matriz. E sempre vem o retorno, né? E quando a Elis falou assim, eu fui falar com uma pessoa e eu pensei, quem sou eu na fila do pão? E às vezes acontece isso com frequência, né? Você agenda de falar com o CEO de uma empresa. Uhum. Aí você fala assim, gente, o que tenho, né, para falar para esse CEO, né? E aí você percebe que você tem muita coisa para falar. Que termina a reunião, você surpreende, fala assim, nossa, gente, eu sou... Que orgulho, né? Tenho orgulho de mim. Você vai pro espelho no banheiro e fala, nossa, não é que eu dou conta, Você arrasou. Você descobre habilidades, né? Descobre. O tempo todo descobre habilidades. Todos nós temos, né? Todos nós temos habilidades. Claro que a falta porque a gente melhora as nossas habilidades na prática. Sempre. Então, quanto mais recrutamento nós fazemos, melhor fica a nossa seleção. Meter a cara e com medo. Exato. Eu faço questão hoje de agendar reunião online com o cliente. Mas antigamente, um ano atrás, eu ficava com vergonha, mas mesmo assim, eu fingia que tava tudo bem. Essa questão da gente... todo mundo é capaz, né, de aprender. Isso me trouxe muito à tona a questão de eu ter o Pedro com síndrome de Down. Porque todo mundo desacredita. Todo mundo desacredita. E eu tive muita sorte de que quando ele nasceu, eu estava passando uma série chamada Minha Vida com Síndrome de Down. E eram pessoas adultas, uma dançava, outra tinha um negócio próprio de camisa, outro cozinhava. E aí eu via aquelas pessoas com síndrome de Down tendo uma vida ativa, normal, como qualquer outra pessoa, com as suas limitações, porque todo mundo tem limitação. Claro que sim. Todo mundo tem. Então, quando falavam assim, ele vai demorar para andar. Ele vai demorar para sentar. O Pedro sentou com 6 meses, dentro da janela, como qualquer outra criança. Ele não vai andar. Com 1 ano e 3 meses, ele já andava sozinho. Olha só. O Pedro não vai aprender a escrever, ele já escreve o nome dele, a gente ditando, ele faz lista de mercado. Que legal. Ele tem algumas dificuldades, até às vezes por conta da própria hipotonia, tem dias que demanda mais esforço, aí ele tem um pouquinho de preguiça, mas ele consegue, ele entrega. E aí eu falo assim, poxa, uma criança com síndrome de Down, tendo investimento, tendo ali aquela dedicação, claro que não foi fácil, não foi. São 7 anos agora, ele tá de muita terapia, de deixar ele na escola, à tarde vai pra terapia, carrega a mochila, carrega o almoço, sai de uma terapia, vai pra outra.
mas o resultado está aí. E aí, quando alguém fala assim, eu não vou contratar esse candidato porque ele não tem experiência, isso me mata, porque eu falo assim, mas e se der oportunidade? É uma Verdade. pessoa boa, ele não tem experiência nessa área, mas ele já traz uma bagagem, e se você investir um pouco de tempo nele, é uma pessoa que vai dar retorno. Poxa, quando eu olho para o Pedro, tudo que falaram que ele não poderia fazer e hoje ele faz, uma pessoa atípica ou qualquer outra pessoa, se a gente investir o tempo, dar o treinamento, ninguém nasce pronto, né? Todo mundo tem a capacidade de aprender, mas precisa de uma oportunidade. E isso a maternidade atípica me trouxe muito forte, né? Pedro, ele faz a gente superar os desafios e a gente supera junto com ele conquistas que às vezes com o Lui passou batido, né? Porque vai acontecendo, com ele não, a gente aprendeu a, né, comemorar cada conquista, cada detalhezinho. Eu gosto muito de falar das mães atípicas, porque a gente aprende na dor, muitas vezes, né? E cada conquista deles, né, é uma vitória, seja ela muito pequena. Eu lembro quando meu filho começou a tomar banho sozinho. Ou essa semana minha filha falou, mãe, a meia não tá mais incomodando. Eu falei, ai, que bom, por quê? Todos os dias era uma guerra com a meia. E ela não tá sentindo mais. E aí, através de... É um esforço, agora falando da nossa vida de empresárias, dividindo o tempo, né, de se dedicar. E assim, não que as mães não atípicas têm menos trabalho, mas a gente tem que fazer ainda mais coisas. Então, tem mais terapias, tem mais médicos, tem medicação, tem a escola que chama o tempo todo. Porque esses dias a diretora me chamou, vamos marcar? Eu falei, espera um pouquinho que eu tô levando ela na consulta primeiro, vamos ver o que a neuro vai dizer e aí a gente marca. E tem vezes que eu falo assim, eu não consigo essa semana, né? Mas a gente vai se dividindo. Mas cada conquista é uma vitória. Isso. É uma vitória. E vamos lá, né? Vamos seguindo todos os dias. Eu vivo um dia de cada vez. Eu acho que a prematuridade das minhas filhas me trouxe isso. Viva o hoje. Viva a conquista de hoje, viva... E eu fui aprendendo a isso. Então, eu não estou preocupada. Às vezes, fala assim, mas o seu filho vai fazer a faculdade mesmo que ele sonha? Eu falei, eu não sei. Vamos trabalhar muito para isso. Esse era um ponto que eu tinha muito assim. O Pedro, eu vou focar porque o Pedro vai fazer faculdade. O meu filho mais velho não fez. Agora ele é chefe, trabalha na área da gastronomia, faz eventos. E eu falava, não, o Pedro vai fazer faculdade, porque tem um monte de tal que faz faculdade, o Pedro vai fazer. Até que um dia, eu estou assistindo um evento e teve um rapaz que ele era DAO, formado, e fizeram um sorteio. E deram para ele um papelzinho para ele ler quem foi sorteado. E ele não conseguiu ler. E aí, eu falei, poxa, por que eu insisto nessa questão dele ir para ter o diploma só por ter? De repente, ele adora música, ele adora futebol, ele adora dança, ele pode ser feliz e pode se sentir realizado em qualquer outra atividade. Sim. Né? Se ele tiver a capacidade, se ele quiser, ótimo, ele vai. Mas se ele achar que não, ir lá só para falar, eu vim, eu fiz, mas não saí com nada, nenhum conteúdo, não consegui aplicar aquilo em nada, para ele não vai fazer diferença. Né? Então, assim, eu insisto que ele esteja numa escola regular, né? Ele está numa escola regular, numa turma regular, e eu sempre peço, tem um professor maravilhoso, eu falo, Lucas, eu quero que o Pedro seja cobrado o mesmo comportamento dos outros alunos. Isso eu não abro mão. O Pedro tem que ficar na sala sentado para fazer atividade? Ele vai ficar na sala sentado. Tem horas que ele não quer ficar muito, tá, dá uma voltinha com ele, mas volta. Ele precisa entender que o lugar dele é sentado fazendo atividade junto com os demais. Precisa adaptar a atividade? Vai adaptar a atividade. Mas ele tem que entender que ele tem capacidade para aquilo. Sim. E que ele pode fazer. Mas não é... Eu tirei esse peso de falar assim, não, o Pedro vai fazer a faculdade, vai... Não, ele vai fazer se ele quiser, se fizer sentido. Senão ele pode se sentir realizado em qualquer outra área. Quando eu recebi o diagnóstico, eu me cobrei muito. E daí eu entendi que eu precisava entender como ele funcionava, justamente para eu poder dar o suporte que ele precisava. E a partir do momento que isso aconteceu, ficou mais leve. Ficou mais leve. A gente como mãe atípica, se cobra muito.
Entender né? que ele pode entregar, mas ele tem, assim como qualquer um de nós. É Claro. isso que eu sempre tento falar. Às vezes as pessoas falam, ele tá tendo esse comportamento. Não, ele tá tendo esse comportamento porque é uma criança. Qualquer outra criança tem esse Aham. comportamento, se tiver ou não com síndrome de Down. Então, assim, ele pode entregar até aqui, então é até aqui que a gente vai estimular. Ah, não, eu não vou exigir que ele fale outras línguas. Se ele só consegue, ele mal fala, né? Então, vamos exigir que ele fale bem o português, Exatamente. né? Então, assim, e a gente, como RH e trabalhar com pessoas, tentar sempre entender que as pessoas pode não ser boa nessa área, mas ela pode se dar bem em outra, né? Então, a empresa às vezes contrata alguém, não quer nem treinar. Essa pessoa entrou, já acha que tem que entrar sabendo o ritmo da empresa, não faz uma integração, não faz... Uma semana depois fala assim, não, esse candidato Não deu certo. Mas você treinou, você identificou, olha, se tem um perfil bom, de repente não está na área certa, ele seria muito bom para outra função. E aí dispensa como se dispensassem, né? Então, o nosso papel também é tentar ajudar as empresas a entender qual é o perfil que ela está buscando, Sim. né? E desenvolver realmente a pessoa e entender que as pessoas não são descartáveis. Né? Sim, exatamente. Maravilha. Eu falo que tá acabando a mão de obra, né? Não é que tá acabando a mão de obra, tá existindo tem falta de comprometimento, sim, com certeza. Mas tem também muita gente boa. Nós fizemos agora, recentemente, né, alguns recrutamentos e, assim, deu vontade de contratar todas. Porque eu vi, assim, teve uma que ela estudou tudo a RHF. Ela chegou, ela deu um oi pra Elis, parecia que ela conhecia a Elis. Foi, até eu fiquei com vergonha. A gente guardou. Ela, oi, Elis, falei, vocês se conhecem? Elis, me deu um abraço e a minha memória às vezes me deixa numa saia justa. Eu falei, conheço essa mulher, vi ela e não lembro quem é. Eu falei, oi! Né, responde. E a gente ficou discutindo o perfil dela um tempão, assim. A gente só não contratou porque realmente não temos uma posição para o que ela está buscando hoje. Mas deu vontade de mudar. Mas provavelmente, se tiver alguma posição, você vai não, lembrar dela. ficou guardado o currículo dela. Ficou. Né? Então, é ter o olhar além, né? Além do papel, além do que está sendo falado ali. Percebi até um nervosismo, porque ela queria muito aquela oportunidade. E quando a pessoa quer muito, geralmente ela valoriza. E aí a gente ensina. Eu sempre gostei de ensinar. Maria entrou sem experiência, Iris, Elis também. E a gente foi aprendendo juntas ali. Mas claro que a proatividade conta muito, né? Total. E a rotina? Como que você se divide? Às vezes ela fica com você em casa. A Isis hoje, ela entra às 10 na escola e sai às 6. Então, eu começo a trabalhar às 11 da manhã e paro quando ela chega em casa, né? Só eu e ela e o meu marido. Então, eu não tenho rede de apoio. E com a RHF isso se torna muito fácil, porque se ela tem uma virose, acontecer alguma coisa na escola, ela faz fono também, porque ela tem atraso de fala. Então, ela conta comigo 100%, né? A RHF hoje me traz muita flexibilidade para eu acompanhar a Isis, né? Ela tá com 3 anos, ela fez 3 anos semana passada, então essa fase da adolescência é um pouco complicada. Tamo junta. Então, birras toda hora, uma personalidade forte, assim. Ela entra às 10 na escola e sai às 6. Ela almoça, toma café da tarde e janta na escola. Então, ela chega em casa e a partir do momento que ela chega em casa não consigo mais fazer nada, né? Porque ela quer atenção total. Mamãe. Então, a RHF me possibilita quando ela tá doente, quando ela precisa ir na fono, te dá essa liberdade, né? Ir ao médico me dá a liberdade de poder, hoje eu posso ir lá e acompanhar minha filha, porque a gente não tem rede de apoio. Então, é eu e meu marido trabalha em Piraquara, longe pra caramba. Nem imagina, eu nem conheço lá. Onde eu tive... Nem sei onde é. Onde eu tive que buscar minha filha na escola, porque ele tava preso no trânsito. Então, coitado. Tinha dado um acidente no trânsito. Eu te entendo, marido da Heloísa. Rafael, o nome dele. Rafael, eu te entendo. Fala pra ele que você ficou 8 anos indo pra RHF, voltando. Não desista, dá certo. E aí é muito gostoso isso, porque eu consigo acompanhar, consigo fazer festinha de aniversário pra ela, sair quando ela tá doente, dar atenção, né? Que eles ficam dodói, tadinhos. Ficam. Querem a atenção dos pais. E aí a RHF me possibilita isso. Então... Eu acho que isso não tem preço, né, gente? E hoje eu tenho...
4 recrutadoras, né? Tem uma que faz 1 ano já que tá comigo, desde que eu comecei. Legal. E elas são excelentes, assim. Então, a parte do recrutamento fica com elas e as outras partes da RHF fica comigo, né? Que E bom. aí eu só acompanho o processo. Como que você se vê hoje? Porque no começo você falou que você, né, antes de empreender, você se via, pra mim, pelo menos eu te vejo assim, você se via perdida e sem um propósito, Sem um né? propósito. E hoje, como que você se vê? E eu falo assim que a RHF solucionou todos os meus problemas. Eu sou apaixonada pela RHF porque eu me descobri. Antes eu era uma pessoa, assim, extremamente insegura, não acreditava em mim, na minha capacidade. E aí a Isis fez eu me tornar essa pessoa confiante, confiar em mim, de ir com medo, de meter a cara, vai dar certo, sabe? E aí a RHF, ela solucionou todos os meus problemas. Então hoje eu consigo... por exemplo, eu achava que eu tinha problema da comunicação, que as pessoas... Eu ficava muito na busca de aprovação externa. E hoje, quanto mais eu sou eu, melhor fica. Sabe? Quando eu tô conectada comigo mesmo. Hoje tô fazendo o que eu amo. E, assim, é a realização da minha cartinha mesmo. Tudo que eu escrevi com o meu coração em 2017 se materializou em 2024. Legal. E, nossa, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Então, a área de humanas, ela é ampla. A área de RH é muito ampla. Dá pra você se ver fazendo palestra, treinamento, fazer uns PDI da vida. Sabe? Tem muita área pra você desbravar, assim. E eu gosto muito dessa parte. Que bom. Isso é importante. Realizada. E você, dona Trilly? Como eu falei, né? Eu sou meio Caxias, então... eu levo o Pedro para a escola, né? A gente tem uma sede própria, tem um escritório próprio. Então, eu levo ele para a escola de manhã, deixo ele na escola, 8 horas, estou batendo meu ponto. Aí, fico até as 11h30, pego ele na escola, levo para a recreação. Deixo ele lá com a marmitinha dele e volto para o escritório. E aí, fico até as 18h. Pego ele e vou pra casa. Meu marido agora trabalha de casa, né? E então, chega em casa, ele já tá ali lidando com a janta, resolvendo as coisas de casa. E aí, às vezes dá bem no Pedro, às vezes eu dou, mas eu consigo. E aí tem as questões da escola, tem reunião da escola, e eu vou levar no médico, essas coisas, né? E acabo conseguindo isso. Sim. Hoje a gente tem uma CLT, então tem a Evelyn, que é meu braço direito, e eu esquerdo. Né? E a gente tem uma equipe de recrutadoras, que hoje a gente tá com 6, e eu tenho uma delas que a gente promoveu a coordenadora. Então tem a Patrícia, que ela coordena as recrutadoras, que aí me dá um fôlegozinho, né? Aí tem a Dani, que é minha sócia, que fica com a parte comercial, ela fica em São Paulo, e tem a Monique, que é assistente dela, meio período dela, meio período meu. A gente dividiu. E aí eu faço todas as outras partes. Então, assim, eu faço de tudo. Se precisar fazer entrevista, né? Tem uma vaga muito enroscada, eu vou, faço. Faço a parte do Instagram, a divulgação da vaga normalmente sou eu quem faço, porque eu tenho muito essa questão do cuidado com a marca, de não postar coisa, né, que não é para postar. Então, para evitar isso, eu falo, não, pode deixar que eu faço a postagem das vagas. E daí faço a gestão de tudo, né? A gente tem hoje uma equipe até faltou que boa. citar o estagiário Pedro, né? Que ele é apaixonado pela RHF. Ele é o Marcos, né? Ele é o Marcos. O Pedro hoje, inclusive, ele colocou a camisetinha, pegou o notebook e falou, vamos, mãe. Eu falei, você não vai. Eu pensei que ele viria. Olha, eu pensei em trazer, mas ele não ia deixar essa calmaria toda. Então, ele ia querer sentar no colo e tal, e querer ficar mexendo. Mas, normal de criança. E o Pedro ama, né? Então, ele vai pra RHF, ele quer sentar lá, ele quer que a Evelyn pegue o notebook, ele aprendeu que dá pra fazer Meet, então ele quer fazer reunião com a família através do Meet. Ele vê a logo, ele fala, é da mamãe. Tudo e você preocupada com a faculdade. O menino já tá fazendo tudo na prática. Ele vai trabalhar na RHF. Igual a Lana. Falei pra ele. Eu falei pra Lili, daqui a pouco a gente junta tudo e faz a RHF Mirim. A RHF Mirim, eles vão ser os menores aprendizes. Eu já falei pra ela, o Dudu não vai assumir, mas a Érica, eu falei, uma de vocês duas vão ter que assumir a minha cadeira. Vocês pensem aí quem vai ser.
O meu acho que é mais fácil o Pedro do que o Lui mesmo. O Sim. Pedro, ele ama, né? Ele participa das reuniões, né? Ele quer ir lá dar tchau. Aham. Então, se deixasse até entrevista, é capaz Eu já de... vi, eu já vi que ele tá na lista dos convidados lá da Já convenção. tá, já bate ponto, vai pra convenção. Então, assim, a gente consegue fazer essa gestão, né? Sim. Hoje, principalmente por eu ter a Evelyn lá, que fica 100%, porque eu tenho uma preocupação, eu não gosto de deixar ninguém esperando o WhatsApp. Até hoje no almoço, estava mostrando para Elise e para Iris, que assim, eu tenho ali a parte das empresas e das recrutadoras. Então, se eu olho ali, não tem ninguém esperando no chamado, então é sinal que tá tudo bem, né? Então, se eu vejo mensagem parada, e hoje, tendo uma pessoa lá full time, me dá essa tranquilidade. Ninguém tá esperando, né? Tá todo mundo sendo respondendo, que é o que eu acho que a gente precisa, né? Dar esse retorno. Às vezes, não tô conseguindo fechar a vaga por algum motivo, mas a gente tá sempre se comunicando com a empresa. Ontem era meia-noite, eu tava respondendo o meu cliente, Olha. a minha vizinha lá de Londrina, que agora ela voltou pra São Paulo, né? Sim. E ela me mandou mensagem 11h40 da noite, eu tava com insônia lá, né? Tava pensando no podcast hoje. E aí eu tava lá respondendo ela, daí a gente fica brincando, assim, né? Workaholic. Ou... Mas eu acho que nós somos, viu? Aham. Nós quatro Eu somos. gosto, eu vivo RHF, assim. Eu respiro. Eu lembro da reunião que eu fiz com a Rê, né? Aí eu falei, Rê, porque a RHF é a minha paixão, é meu sonho. Então, e até falando da maternidade, eu tinha uma reunião agendada com a Rê, aí falei, Rê, acabaram de me ligar da escola, vou precisar sair com o Pedro, desmarquei com a Rê, e a gente tem essa flexibilidade, né? Ele tava com escarlatina. Nossa. Ficou ficou um tempo em casa, mas aí a gente consegue, vou trabalhar de home office, Evelyn, toca aí e tal. Então a gente consegue ter essa flexibilidade, né? É algo muito, muito importante, né? Que eu tento sempre conversar com os franqueados assim, a sua empresa tem que chegar um momento que ela caminha sem você, né? Então vocês já estão caminhando para isso, com esse time de peso aí que vocês têm, né? Que realmente atende às demandas. Então, já estão... Eu ainda foram tenho... antes da gente. Eu ainda sou assim, eu gosto de estar por dentro de tudo. Isso Ah, é sim, eu sou controladora. É porque é o eterno. nosso filho, né? É eterno. Então, assim, eu chego, eu passo checklist, Evelyn, como que tá essa vaga, essa vaga, essa vaga? Porque quem conversa com o cliente lá na nossa unidade, ou sou eu, ou é a Evelyn. As recrutadoras não, até porque, assim, é um volume de vaga que, às vezes, da mesma empresa tem mais de uma recrutadora falando. Então, para não ter, né, algum desencontro de informações, a gente centraliza tudo ali no escritório. Então, sempre chega, Evelyn, como que tá esse processo? Não sei o quê. E porque se eu não acompanho, parece que eu tô perdida. Normal. Não, gente, Parece que onde você não que tá eu tô? trabalhando. Aí eu falo, não, eu preciso saber Isso de tudo. chama-se comprometimento. Você tem comprometimento com o teu negócio. E só cresce, só fatura mais. Enfim, quem tem esse comprometimento? Não dá para simplesmente falar assim, tem uma empresa, toca aí para mim, Não, que eu vou não dá curtir pra a vida. deixar. curtir. Não, tem que ter claro que tem que ter um momento. Claro que eu curti a minha vida lá no Rio de Janeiro. Esses dias eu falei pro meu marido, tô realizando meu sonho, né? De frente pro mar, trabalhando aqui. Desculpa, eu realizo Não, isso tem todos que- os dias. Nossa! Agora me pegou. Você viu? Eu vou lá pra Pissarras. Corta, Liliane, corta. Que bom, menina. Ia Fiz perder, essa né? Liliane. Você tá vendo só? Perder essa Fui me exibir oportunidade. aqui. Eu vou me recolher a minha insignificância. Peraí. Desculpa, gente. Ai, gente, que legal. Mas é um sonho, né? Não é bom. E eu quero, né, a gente gostaria que vocês deixassem, então, após essas histórias lindas, inspiradoras, que outras mães, outras pessoas que estejam aí, talvez numa depressão pós-parto, num momento de tentar encontrar um renovo na carreira, se inspire em você, né, Heloísa? E você, Lili, mesmo, você, né, com as dificuldades, e ter um filho maravilhoso, conseguiu olhar para aquela situação com amor, falar assim, é a minha missão, vamos lá, obrigada a Deus pela vida dele, e foi empreender, teve coragem, né, encontrou ali, você não chegou nem a pesquisar, né, a ir atrás de informações, será que é uma empresa boa ou não, se tem reclamação ou Confiei não, no Marcelo. Ela só veio. confiou no Marcelo e foi. E depois da convenção, acho que Não. veio aquele assim, ufa, Ufa. não teve nada, não teve motivo. Que bom.
deixe uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, uma mensagem de encorajamento, de força, e também passe o Instagram de vocês aí para quem está precisando contratar na região que vocês atendem, os candidatos aí se candidatem às vagas de vocês, né? Favor. Faça aí o merchan. Vai, Liliane, você primeiro. Bom, Liliane Soares, meu Instagram é rhfpissarras, _ estação, Santa Catarina. A mensagem que eu tenho para deixar é que a gente precisa acreditar na gente, né? Vai existir pessoas que vão te desacreditar, que vão querer te desmotivar, mas se você tem um sonho, você acredita no teu potencial e se você tiver compromisso, vai atrás que vai dar certo, com certeza. Isso aí. Maravilha. O meu Instagram é rhflondrina_centro. Siga a gente nas redes sociais. A mensagem que eu quero deixar é para as mães. Você merece ter suas próprias conquistas, você merece ser feliz, você merece olhar para si mesma. Porque a tua felicidade é um presente para o teu filho. Dá uma olhada em todas as áreas da tua vida e vê o que está faltando. Maravilha. Excelente. Obrigada, Agora foi do coração. meninas. É assim que tem que ser. Maravilha. E para vocês que ficaram nos acompanhando até agora, espero que tenham gostado desse episódio tão especiais que nós falamos de maternidade e carreira. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, procure uma RHF perto de você. A RHF Matriz também está à disposição, então nosso Instagram é Renata Freires Oficial Elis da RHF. e RHF Matriz. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada.